Hoje eu vou contar para vocês uma das histórias mais bizarras e revoltantes aqui de Curitiba, a história da Vila Domitila, uma vila abandonada onde os moradores estão a cada ano que passa sendo despejados e a situação é essa aqui, ó, mato crescendo, abandono, movimentações de terras estranhas e tudo isso num dos bairros mais nobres de Curitiba, que dá para ver aqui atrás, o bairro Cabral. A Vila Domitila é um dos exemplos de como o interesse imobiliário e político ele molda as nossas cidades, né? E não necessariamente o modelo social, os modelos habitacionais ou a necessidade da cidade, dos moradores, né? Cara, é uma história maluca, é uma história bizarra, é uma história que eu vou deixar na íntegra aqui embaixo. Eu usei como referência alguns vídeos do YouTube e também uma matéria da revista Piauí que explica muito bem essa história toda, mas eu vou contar elas de uma forma mais geral e mostrar na prática o que está acontecendo aqui, o que acontece desde os anos 50, 80 aqui em Curitiba, na Vila Domitila, no bairro Cabral. Antes de começar o vídeo, é muito importante que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, ative notificações e comente também sua opinião, as suas impressões sobre o vídeo, sobre a região, sobre a história, para ajudar no engajamento aqui do vídeo do canal do Beraldo Anda. Fechou? Muito obrigado. Bom, pessoal, para contextualizar para vocês antes de contar a história, a gente está no bairro Cabral, essa rua aqui é a Rua dos Funcionários e eu vou subir agora a Rua São Luís. O terminal do Cabral é aqui do lado, ele fica a uma quadra de distância ali na direção dos prédios que eu mostrei e também é um dos metros quadrados mais caros de Curitiba, uma região em pleno desenvolvimento, em expansão imobiliária, apartamentos milionários, enfim, é uma região que hoje, 2025, é muito visada, uma região muito próxima do centro da cidade, uma região muito bem servida de comércio, serviços, equipamentos públicos, né? Então essa é a região que estamos agora, né? E o contraste absurdo com esse terrenão que parece até uma área rural, né? Mas acho que não tem mais nada, quase nada mais central do que isso aqui. Cara, toda essa área aqui trata-se de um conjunto de mais de 300 lotes, 308, se eu não me engano, que somam 191,4 mil metros quadrados. É muita coisa. E como que essa história começou? Bom, eu vou contar de uma forma mais alegórica e mais resumida, mas eu reforço que, se vocês tiverem interesse, que acessem o link na descrição do vídeo para a matéria completa da revista Piauí, que além de contar a história dessa região, dos embrólios judiciais, também conta a história de alguns moradores que estavam lutando para permanecer em seus terrenos, em suas casas, né, que moraram a vida toda. Tá, vamos lá. Cara, essa história ela começa mais ou menos na década de 1920, né? Nos anos 20, essa região aqui era uma região remota de Curitiba. Curitiba tinha aí, 100 mil habitantes, 140 mil habitantes. Era uma cidade média, né? Uma cidade de médio porte. E nessa época, o governador do Paraná, Caetano Munhoz da Rocha, ele leiloou uma área aqui na região de 300 mil metros quadrados. Bem maior do que a área da Vila Domitila, né? Essa área, quem arrematou por 15 contos de réis, que eu não faço ideia de quanto isso representa nos valores reais de hoje, foi Carlos Franco de Souza, que coincidentemente era casado com uma prima do governador. E só uma pausa aqui para mostrar que tem um carcará, um gavião, bem ali. Que lindeza! Coincidentemente ele era casado com a prima do governador, né? Mas até aí tudo bem. Acontece que 3 anos depois, em 1923, o Munhoz da Rocha, né, que foi o governador que leiloou, ele comprou o mesmo lote do Carlos Franco de Souza pelos mesmos 15 contos de réis. Puta que pariu. Tá, ok. Muita coincidência, né? Não teve valorização alguma. O cara que leiloou foi o cara que comprou, né? E se eu não me engano, ele já não era governador nessa época. Mas enfim, ele comprou de seu parente, o que sugere, segundo a revista, uma triangulação comercial entre os parentes, né? E uma coisa meio esquisita.
Enquanto a gente vai andando e eu contando a história, eu quero que vocês percebam bem as construções abandonadas, as construções reintegradas, alguns barracos, né, algumas coisinhas formadas acontecendo aqui na região, e vejam o perfil, também as placas indicativas do INSS, falando que cumpriram um mandato judicial de reintegração de posse, e eu já chego lá contando essa história. Cara, em 1927, o prefeito Moreira Garcês, que havia sido nomeado por Munhoz da Rocha, né, o governador, cara, ele transferiu para o agora ex-governador outro imóvel, esse de 217 mil metros quadrados, nessa região. E olha aqui, ó, uma das construções abandonadas, e a gente veio daquela rua de lá. E no mesmo ano, Munhoz da Rocha registrou na prefeitura a planta da Vila Domitila, uma área de 191 mil metros quadrados, dividida em 308 lotes e batizada em homenagem à sua esposa, que faleceu anos antes. Depois, em 1944, o ex-governador vendeu parte de suas terras ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, o IAPC, que décadas depois, ia se tornar o INSS, como a gente conhece hoje, né? E qual eram as dimensões do imóvel? Exatamente os 191 mil metros quadrados, a mesma área que ele recebeu do governador e que era denominada como Vila Domitila. Algumas edificações sobrando, né? Nessa grande área de desapropriação, mas bem poucas, né? Algumas completamente abandonadas. Assim, rapaziada, eu não vou entrar porque possivelmente tem algumas pessoas aí ocupando, né? Não quero expor ninguém, não quero entrar em complicações, né? E andando pelas ruas já é bem suficiente pra gente entender toda a situação envolvendo a Vila Domitila. Então teve todo esse rolê político muito peculiar, né? Muito estranho, triangulação entre parênteses, meu Deus. Só que, cara, o que foi o lance? Beleza, o cara recebeu a área, ele transformou numa vila, depois ele vendeu pro futuro INSS, né? A mesma área da vila. Mas, cara, sabe o que é o lance? Que a partir dos anos 50, por aí, 60, essa área, ela começou a ser ocupada. Era uma região remota, né? A Curitiba estava em expansão, ela estava crescendo e tinha uma necessidade habitacional. E daí teve um erro também, que foi essa área ser ocupada por poceiros, grileiros, né? Pessoas que vinham irregularmente e vendiam essa região, chegava aqui, tomava posse, demarcava um terreno e vendia ilegalmente para outras pessoas, né? Com a promessa que seria regularizado o terreno e que seria escriturado, que estava em processo legal, né? Enfim. E começou toda uma ocupação aqui na região a partir dessa época, né? Muitas famílias vieram aqui para Vila Domitila, teve muitos problemas envolvendo essas pessoas que compravam e vendiam ilegalmente, enfim, cara. E sempre que o INSS, ali já por anos 80, tentava reintegrar a posse dessa vila, dessa propriedade que foi adquirida por ele perdia na justiça. Porque a área que era do INSS, quando ela foi, vamos falar assim, vendida, era só uma descrição do terreno. Então eles não receberam uma planta, não receberam um desenho delimitando, ó, essa aqui é a tua região, esse é o desenho do seu lote gigante, parabéns. Eles receberam uma descrição, né, com base em pontos de referência. Então, tipo, a área doada para o INSS tem tantos mil metros quadrados e começa no ponto norte, sul, bababá. Cara, e daí quando ele entrava com uma ação para despejar, para reintegrar a posse do terreno, não batia com o documento oficial cadastrado de planta aqui da Vila Domitila, né? Porque o tribunal judicial, o Ministério Público, sei lá, vinha, olhava e falava assim, cara, não, a pessoa que mora ali, o lote dela tá na planta, né? Bate com a escritura dela, e a tua não bate no INSS. Então, o INSS vinha seguindo, perdendo todos esses processos.
Aqui a gente saiu um pouquinho da Vila Domitila, mas lá na frente vai ter uma outra entrada que mostra um pouco mais da desolação e do abandono da vila. Enquanto isso, vocês já devem ter reparado essa construção dunesca, né? Piramidal, faraônica, que é o Instituto, a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, né? Então, fica aí de curiosidade essa obra arquitetônica, que é muito interessante, né? 100% brutalista e modernista. Só que o que mudou a situação da Vila Domitila e virou o terror dos moradores? Cara, nos anos 90, o atual prefeito Rafael Greca, bem conhecido aqui em Curitiba, terminou o último mandato no ano passado. Ele assinou um decreto que basicamente substituía a planta da então Vila Domitila pela exata área e descrição que favorecia o INSS, né? O prefeito, na matéria da revista Piauí, não se manifestou sobre os motivos para ele ter assinado esse decreto, que beneficiou enormemente o INSS. A gente só sabe que isso aconteceu, talvez por influência, por favores. Não vamos assumir nada disso porque não temos provas, né? Fato é que agora, quando o INSS entrava com um processo falando que essa área é minha, reintegre a posse, poder público, ele ganhava, porque daí quando eles iam conferir na planta cadastrada, era exatamente a planta descrita por esse documento de posse, por essa escritura do INSS. Então, cara, a partir dos anos 90, muita gente começou a ser despejada das suas casas, dos seus terrenos. Pessoas que estavam ali há 25, 30 anos, que constituíram famílias, que construíram casas, estavam todas sendo despejadas, e a maioria, como não tinha escritura, não tinha documentos oficiais, era documentos grilados, essas pessoas simplesmente perdiam tudo e tinham que sair com uma mão na frente e outra atrás. As pessoas que tinham alguma documentação, elas seriam restituídas pelas benfeitorias, né? Então não pelo valor do terreno, mas pelo valor das suas residências. Aqui, só para vocês entenderem, para cá é a Vila Domitila novamente. Vocês percebem até que as ruas já perdem um pouco da configuração, né, aquela coisa toda. Vamos entrando, vamos vendo até onde é possível a gente ir. É uma rua sem saída, mas vamos contar essa história até o final. Cara, então a partir dos anos 90, mais e mais famílias começaram a perder tudo. A perder suas casas, terem que sair daqui, ser despejadas, as casas abandonadas, né, como a gente viu muitas ali no começo do vídeo, né, e começou também a se tornar uma região abandonada, uma região insegura, porque muitas pessoas usuárias de drogas, criminosos, começaram a ocupar, né, criar esses guetos, esses crack houses, né, do inglês. Começou a se tornar uma situação, uma região muito perigosa e também abandonada em uma das regiões mais nobres que mais cresciam em Curitiba. Olha esse aspecto aqui, cara. Não é uma estrada rural? Não parece? Bom, pra gente encurtar a história e chegar nos dias atuais, os moradores lutaram, entraram em recurso, contrataram advogados, formaram associações para tentar ficar com seus terrenos, né? Ficar com suas casas, tentar um uso capião, não sei qual foi a estratégia que eles usaram, mas cara, foi sido cada vez mais difícil, complicado para eles conseguirem comprovar e garantir o direito das suas moradias, das suas terras, né? Olha aqui essa casa abandonada também, não tem nenhuma placa de reintegração de posse, mas foi completamente abandonada. Se liga. Em 2013, se eu não me engano, teve uma CPI da prefeitura para averiguar a situação da Vila Domitila, né, para ver o que estava acontecendo de fato, se os processos estavam sendo corretos, e a conclusão da CPI foi que nenhuma família poderia ser despejada, né? Só que não adiantou muito, elas continuaram sendo despejadas, não tinha fiscalização, não tinha nenhuma segurança, e daí os moradores, essas associações, começaram a investigar, e segundo eles, pelas leis de acesso à informação, tudo, descobriram que as áreas
elas já estavam sendo negociadas entre... Ei, cachorro! Deixa eu sair. Deu ruim, não vamos até o final, o cachorro tá aguardando ali. Mas enfim, já deu pra pegar a ideia. As famílias descobriram que essas áreas já estavam sendo negociadas entre os poderes públicos, né? Então o INSS estava negociando já com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça para dividirem essas áreas entre si, né? Eles acharam documentos, inclusive, que indicavam que uma quadra já estava sendo dividida e entregue para o MP, outra para o TJ, outra para a prefeitura, sabe? Então começou protestos e mais petições para essa situação ser resolvida, porque não é mais uma situação de documentação, de imobiliária, de a quem pertence, mas uma situação política, social, né? É uma situação de que famílias moram aqui, famílias sempre moraram aqui e agora elas estão sendo despejadas, simplesmente, sem ter para onde ir, né? Simplesmente. Bom, estou em uma das ruas adjacentes aqui à Vila Domitila, a vila abandonada de Curitiba, e vocês percebam o padrão, né? É um padrão classe média alta, apartamentos amplos, ruas confortáveis, bairros calmos, condomínios verticais. Então você percebe o contraste absurdo que é. E não falo nem tanto da segurança, mas o contraste urbano mesmo, que é essas duas áreas. Bom, aqui eu retornei a Rua dos Funcionários, se eu não me engano, sempre me perco. Mas, cara, agora eu vou dar um pouco da minha opinião, claro que tentando não acusar ninguém, e falar um pouco também da minha percepção urbana sobre o negócio, cara. E também alguns questionamentos que, ao ler a matéria, ao vir aqui, me brotaram. E, cara, sobre todo esse imbróglio judicial, sobre todas essas situações que acontecem desde os anos 20, fica mais claro que o problema é sistemático, né? Que o problema não é simplesmente o cumprimento ou não das leis. É um problema de classes, né? É um problema de quem consegue mostrar mais força do que o outro. Seja num governador que de alguma maneira conseguiu que o terreno que ele leiloou voltasse para ele de uma forma muito interessante, muito esquisita, sabe? Ou seja também de um vácuo de ocupação numa época que estava crescendo a região e poceiros, pessoas mal intencionadas, grileiros, usaram dessas artimanhas, dessas fraudes para prejudicar pessoas que precisavam de casa, precisavam de um terreno, né? Precisavam ocupar essa região. E depois a gente percebe que mesmo com as ferramentas de uso capião, da permanência de tempo nos terrenos, que os moradores não têm condição de bater de frente, às vezes com poderes maiores que eles e talvez com influências maiores como o INSS, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Prefeitura e outras instituições, né? E ali sempre as placas, os outdoors do INSS mostrando que essas áreas foram reintegradas, né? E cara, olha que bizarro, você mora ali, o que seria uma caminhada tranquila até o Terminal do Cabral, naquela rua, se torna uma caminhada estranha, uma caminhada perigosa no mato, abandonado, tá ligado? Esses então foram os embrólios judiciais aqui da Vila Domitila. A situação não é nada fácil, a gente sabe que a ocupação dessas terras não foi legal, mas se a gente for pegar desde a sua formação, desde a apropriação dessa terra lá pelo governador Munhoz da Rocha, nos anos 20, a gente percebe que desde essa época o negócio tem sido muito, muito esquisito, né? Tem sido muito estranho. Então, se a gente for colocar no papel o que vale, talvez o lado social valha mais, né? Acho que, quer dizer, com certeza o lado social vale mais. E a luta agora, em 2025, é tentar chegar no governo federal, né? É tentar atingir a instituição INSS federalmente para falar, cara, isso aqui já não é uma situação de prefeitura, uma situação de terreno, é uma situação crítica social, que pessoas estão sendo despejadas
de suas casas, né? Então vamos resolver isso, vamos conciliar isso de outras maneiras. Vocês já viram que resta pouca coisa da Vila Domitila e a luta é que ela não seja simplesmente extinta, né? E também, socialmente falando, urbanisticamente falando, é horrível para a cidade ter uma área gigantesca daquela vazia, desocupada, né? Precisando de área para serviço, para escola, para mercado, para comércio, para moradia popular, em uma região daquela, muito bem localizada, servindo de moeda, de troca e de influência política, né? Sim, não estou acusando nenhum órgão governamental, até que eu não tenho provas, estou me baseando tudo no que eu ouvi e li na revista Piauí e Afiliados, e é isso. E daí o que eu fico me perguntando é qual que é o interesse do Tribunal de Justiça, do INSS, do Ministério Público em dividir essas áreas, sabe? Porque, tipo assim, se a gente pensa em instituições privadas, faz sentido que elas queiram mais áreas para empreendimentos, para prédios, lojas, estacionamentos, mercados. Mas quando a gente fala do poder público, é difícil para mim, que não estou nesse meio, entender por que o INSS luta tanto por uma área gigantesca dela. É para construir novas sedes, novos prédios? Ele tem algum benefício fiscal, algum benefício financeiro com isso? Os diretores do INSS têm algum benefício com isso? Cara, para mim simplesmente é muito difícil de saber. E além disso, vamos falar que não, é a área do INSS e legalmente ele tem a posse e é isso que eles lutam, sabe? É isso, não custa nada para eles continuar no processo legal, como máquina burocrática do Estado. Mas daí eu penso, qual que é o sentido então de dividir com outros órgãos, com o MP, com o TJ, com a prefeitura, sabe? E daí a única coisa que me vem à cabeça, que eu penso sobre isso, é que na verdade tem capital político envolvido, né? Eu não quero acusar, eu não sei nem quem são as pessoas de cada instituição, mas o que mais faz sentido se eu for pensar em termos de Brasil, que a gente está acostumado a ver na política brasileira, é que talvez manter essa área, entregar para uma outra jurisdição, alguma outra secretaria, algum outro órgão, te dá capital político, como presidente, superintendente, secretário, de falar assim, ó, eu lutei por essa área em Curitiba, uma área que foi tomada, que foi grilada, eu consegui retomar para o Estado, eu consegui retomar para os interesses do povo, da democracia, e isso dá de alguma maneira capital político, de voto mesmo, de permanência nos cargos de influência para essas pessoas. Como foi, talvez, por exemplo, que parece ser o caso do prefeito de Curitiba nos anos 90, que assinou aquele decreto mudando ali a planta da Vila Domitila para exatamente a planta que o INSS tinha como descrição, que acabou favorecendo, permitindo a reintegração de posse, permitindo sucesso nos processos, enfim. É a única coisa que faz sentido para mim. Não é uma acusação, é uma coisa que faz parte da dinâmica política brasileira e que eu não concordo. Eu tô sempre do lado das pessoas, do povo, por mais que as pessoas tenham caído em fraudes, né, tenham tomado posse, mas, estão há 25 anos e elas não têm nada de poder comparado aos seus adversários. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, visitando a Vila Abandonada, Vila Domitila, aqui em Curitiba, na região mais nobre da cidade, uma das mais nobres, e também contando um pouco dessa história, que acho que tem que ser contada, de que mesmo Curitiba sendo um exemplo urbanístico para o Brasil, tem suas mutretas, tem seus embrólios, e não é fácil, nada é fácil, e é isso. Bom, se você gostou do vídeo, gostou da história, espero que você tenha entendido, que eu não tenha me enrolado muito, deixe um comentário, deixe o seu like. Se você já passou aqui pela Vila Domitila, também comente a sua experiência, né? Pô, cara, odiei andar por aí, eu achei muito inseguro, fui assaltado, sei lá, eventualmente, sabe? Espero que não, mas deixe aí nos comentários a tua opinião. E, cara, é cheio de cachorro, se liga. Olha lá, ó.
Tô vendo você, mano. Estou vendo que você me escorraçou. Pessoal, até próximos vídeos. Obrigado pela audiência. Bairro Cabral lá de fundo. Tamo junto, é nóis. Um beijo, compartilha o vídeo, deixa o like e falou.